Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Edson Polizelli, eu sou consultor aqui do RBX Soft. Hoje a gente vai falar o básico do sistema de estoques do RBX. Por que eu digo básico? Porque a gente ainda vai ter uma segunda parte desse vídeo, tá? Que vai ser feita quinta-feira, porque esse tema ele é bem abrangente, ele é bem longo. Então hoje a gente vai se focar no básico da parte de estoque, né? Que seria a parte de cadastro, de locações, do tipo de produto, modelo e propriamente dito o cadastro do produto. Ou seja, só a parte básica. Mas por que a gente vai focar nisso e não vai fazer toda a segunda parte, que é de requisições, movimentações, cobranças e tudo mais? Porque um tema acaba sendo codependente do outro, né? Essa é a parte básica, mas principalmente porque se a parte básica não estiver feita corretamente, lá na frente a gente vai ter um problema. Então, como é um tema bem longo, né, e a gente consegue dividir, hoje a gente vai falar praticamente exclusivamente da parametrização do estoque dentro do sistema do RBX, tá? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder dar início, tá? E como vocês podem ver, né, a gente já está aqui dentro do sistema do RBX. E o que seria o estoque do RBX? O estoque seria um sistema que o RBX fornece para a gente poder controlar todos os itens que a gente faz ali a movimentação, né, na hora da instalação de um cliente, questão dos técnicos, a parte de ferragens, toda essa parte o RBX ele tem um suporte para que vocês possam fazer tanto a parte de faturamento, quando vocês fazem algum item, né, consumam itens, compras, recebimento de notas fiscais, toda essa parte o RBX ele está pronto para receber isso no sentido de estoque, tá? O primeiro item que a gente precisa ter parametrizado para o estoque funcionar muito bem é a locação, né? Porque a gente precisa de um espaço físico que o RBX ele tem que entender que existe um espaço físico, e qual é esse espaço físico para onde a gente está destinando esses itens de estoque. Depois da gente ter uma alocação definida, a gente vai precisar definir o tipo e o modelo do produto. O que seria o tipo e o que seria o modelo? O tipo seria aquela situação mais abrangente. Por exemplo, ferragem, né? É um tipo. Ferragem pode ser tanto a sentido de material, por exemplo, cabo de aço, alicate, capacete, isso pode ser considerado ferragens, né? Já equipamentos, por exemplo, HGU. HGU tem de vários tipos, então ela é só um tipo HGU, né? Mas o modelo pode ser vários, então a gente tem que definir primeiro um tipo. Na sequência, a gente vai definir um modelo, né? Que aí já vai ter marca, a gente vai definir se vai colocar foto ou não, isso já é um pouco mais detalhado, um pouco mais aprofundado dentro daquele tipo. Quando eu estiver explicando esses temas, eu vou falar um pouco mais, com um exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem. Por fim, uma vez que a gente já tem a locação, o tipo e o modelo pronto, a gente pode finalmente fazer o cadastro básico de um produto. Hoje, neste vídeo, a gente vai cadastrar um produto básico, tá? Mas eu vou mostrar como funciona, onde faz os parâmetros, né? Onde você parametriza para você ter campos complementares e também onde você coloca os seriais, né? Porque a maioria dos produtos importantes, né, para as provedoras são produtos que são controlados por seriais. Hoje a gente vai mostrar como é feito e no próximo vídeo, né, a gente vai mostrar como é feita a movimentação com cereais e sem cereais também, tá? Então vamos começar. Primeira parte, né, seria a locação. Ela fica aqui no menu Empresa, Estoque, Locações, como vocês podem ver aqui. Clicando aqui, o RBX vai levar a gente para uma tela que consta várias locações, né? Aqui no caso a gente está numa base de treinamento, então tem várias locações usadas para vários fins. No caso aqui a gente vai criar uma nova, só para este exemplo, tá? Vamos colocar aqui a ID, né? Eu posso colocar qualquer ID que eu queira, no caso aqui eu vou manter o sequencial. Vou colocar como locação treino vídeo. Esse é o nome. Os campos seguintes da seguinte forma. O tipo, eu posso selecionar se ele é um fornecedor ou um cliente. Edson, qual é a diferença? Quando é um cliente, significa que você está destinando equipamentos para aquela localização do cliente, né? No caso, a casa ou alguma coisa assim. O RBX permite esse tipo de controle, ele é mais detalhado e tudo mais, porém ele dá mais trabalho. Ou ele pode ser um fornecedor, né? No caso de um fornecedor, por exemplo, você tem
você contrata um depósito onde você coloca os seus itens, ou você tem, por exemplo, um fornecedor seu que te fornece EPIs, né? Então você já deixa ali comprado alguns itens e os seus funcionários apenas retiram e tudo mais, e você só faz a movimentação. O estoque do RBX permite você fazer esse tipo de controle, tá? Para este exemplo, eu não vou colocar nenhum. O que significa nenhum? Significa que esse estoque é de total responsabilidade do próprio sistema do RBX, tá? Aqui no caso é o código do cliente fornecedor. Como a gente não vai usar nenhum deles, a gente vai deixar em branco. A situação ativo, a gente vai ter ativo e inativo, que simplesmente vai representar se essa locação, quando a gente estiver fazendo alguma movimentação lá na frente, ela vai aparecer na listagem ou não, tá? As locações, elas não aparecem na listagem em duas situações. Quando ela está inativa ou quando a pessoa que está fazendo a requisição, né, para movimentação é a própria dona da locação, né? Porque você o RBX entende que não é possível você fazer uma requisição para a sua própria locação, ou seja, você pedir da sua locação para a sua própria locação. O RBX sempre entende que você vai estar pedindo de uma locação terceira para a sua própria locação. Aqui vamos deixar ativo. O nome do cliente, como a gente não preencheu, não vai ter nada. E aqui a questão do usuário. Aqui vão estar listados todos os usuários que estão registrados no sistema, né? Que possuem um cadastro. A partir do momento que você definir um usuário qualquer aqui, ele vai identificar, o RBX ele vai identificar que esse usuário é o responsável por essa locação que a gente está criando agora. Se você deixar em branco, né, as pessoas que têm permissões a nível de estoque, que podem fazer movimentações, podem gerar requisições e também fazer movimentações nessas locações. Mas no caso da gente ter um responsável, né, esse responsável, quando ele faz uma requisição, o RBX entende que essa requisição é direcionada para aquela locação dele. Assim como um terceiro, um outro usuário, né, faz uma requisição para a locação dessa pessoa, essa pessoa que recebe a requisição e que libera ou não, né, essa situação de requisição, tá? No caso aqui, para este exemplo, vou deixar dessa forma, coloquei eu mesmo como responsável e vou estar aqui incluindo, né? Para incluir, basta colocar... eu já estou aqui em uma locação. Vou deixar em branco. Vou colocar a Ana Cristina mesmo. Vou incluir aqui. Para incluir, basta clicar nesse ícone aqui, tá? E aí, pronto. A gente tem uma locação de TI no vídeo e a responsável é a Ana Cristina, certo? O próximo item que a gente tem que parametrizar, né, para o nosso estoque é o tipo de produto, que ele fica no menu Empresa, Estoque, Tipos de Produto. Basta vir aqui no menu, né, clicar aqui em Tipos de Produto e a gente vai ver outra tela agora que vai ter todos os tipos de produtos, né, que o nosso sistema vai receber. O que seria um tipo de produto, né? Em um exemplo bem tranquilo de vocês entenderem, imagine que o tipo de produto ele é algo como equivalente a um corredor de mercado. Os mercados, normalmente, eles têm corredores que são separados por itens, né, por tipos. Você tem um corredor que é só de massas, um corredor que é só de biscoitos, outros que é só de cereais, alguns que é só de itens de higiene e limpeza. O tipo de produto, ele é algo bem abrangente. Então, é aqui que a gente define isso. E também aqui neste local que a gente define se o nosso tipo de produto aceita scripts, ou seja, pode participar, né, no caso, do processo de provisionamento, e também a gente tem esse campo aqui, que é esse ícone aqui, que ele nos leva para campos complementares, onde a gente pode colocar alguns campos que podem ou não ser obrigatórios para controle ou para informação, né? Por exemplo, numa situação bem específica, como a HGU, se eu clicar aqui, a gente pode ter um campo de controle que é o endereçamento do MAC. Você pode colocar, né, isso até como obrigatório, mas você pode parametrizar aqui que sempre que você for colocar uma HGU, né, este campo ele deve ser preenchido para fazer a movimentação, tá? Isso é opcional, tá, gente? Vocês podem ou não ter este campo aqui. Caso vocês optem por não utilizar esse sistema, simplesmente essa parte aqui, deixa eu só mostrar em outro item, ela vai estar em branco, ó, tá? Aí, para criar algum novo, basta clicar no botão novo, né? Aí você vai preencher nominalmente aqui, né? Com o item que você precisa que seja um campo complementar e vai indicar se ele é obrigatório ou não, tá? Para este caso aqui, eu não vou mexer em nada. Deixa eu voltar aqui. E aqui a gente vai conseguir pôr os nossos tipos de produtos, tá? Para este exemplo aqui, vou criar um novo, só para via de exemplo, tá? Vou colocar aqui como exemplo
tipo de produto. E vou marcar aqui, vou deixar aqui que ele aceita scripts, ou seja, futuramente, se eu quiser utilizar esse produto que eu estou cadastrando agora para provisionamento, eu posso, tá? E se eu marcar como não, aí eu não vou poder. Nesse caso aqui, eu vou deixar até como não, porque a gente já tem aqui cadastrado a HGU, né? E para o próximo vídeo a gente não ter uma certa confusão, eu vou deixar aqui como não e vou utilizar isso aqui no próximo vídeo. Então, para incluir, basta clicar aqui no primeiro ícone, né? Inserir nova linha. Perfeito. Nós já temos o nosso tipo do produto, né, o nosso novo tipo de produto cadastrado. Vocês podem notar que aqui, né, por ser uma base de treino, tem certas situações básicas, né, como rádio, switch, roteador, cabo drop, HGU, CTO, que são literalmente tipos de produto que a gente pode, agora a gente vai ver logo na sequência, né, os modelos. Então, independente do modelo, né, por exemplo, um HGU da marca X, a HGU da marca Y, todos eles são HGU. Né? O que eu quero deixar bem claro é que o tipo é essa situação bem abrangente e a gente necessita, né, fazer essa parametrização aqui, assim como é aqui que a gente confirma, né, parametriza se a gente vai utilizar scripts ou não. Muitas vezes o pessoal tem dúvida, né, mas como eu sei qual produto, qual tipo de produto aceita script ou não, se esse produto aceita, é aqui que define, tá, gente? Na raiz, que é o primeiro item que a gente faz no cadastro. O próximo item, né, que a gente vai ver agora é o modelo de produto. Ele fica, né, ele fica dentro do menu empresa, estoque, modelos de produto. Aqui, quando a gente clica aqui, a gente vai para uma outra tela. E nesta outra tela, a gente vai ver que a gente vai poder parametrizar o tipo desse produto, né? Ó, pode observar que tem uma coluna aqui chamada tipo. A gente vai colocar uma descrição, inclui a coluna marca, ou seja, como eu comentei com vocês, né, usando o exemplo ali do mercado, né, é um corredor. A partir deste momento, a gente tem o tipo e a gente tem ali os produtos, né? O que seria o modelo? Seria aqueles produtos que já estão na gôndola, seria a marca dos produtos, né? O que está ali disponível para você. O RBX também né? Ele fornece a opção de você colocar uma imagem, tá? Uma vez colocando a imagem, isso facilita a vida do seu estoquista, né? Ou de alguém que ali está usando o sistema e não conhece os produtos pelos nomes técnicos. Porque com a imagem, basta você clicar aqui na fotinha, né? E você já vai ter, assim, visual, né? A pessoa já consegue identificar qual que é o produto, né? O modelo de produto que vocês estão ali trabalhando, né? No caso, movimentando no sistema. Não é obrigatório o preenchimento da imagem e nem da marca, tá? Para vocês criarem um modelo de produto, basta preencher o tipo e a própria descrição, tá? Aqui, para a gente dar um exemplo, eu vou clicar em novo, aí ele vai me trazer lá embaixo, ó, aqui, ó, para eu escolher o tipo. Para este exemplo, eu vou colocar até aquele tipo de produto que eu coloquei ali há pouco, né? E aqui eu vou colocar como exemplo, modelo de produto, tá? A marca não é obrigatória, mas se eu quiser preencher, eu preencho. E aqui, mesma situação, né? Eu posso clicar aqui, se eu quiser, e colocar um arquivo qualquer aqui de imagem, que o RBX vai subir normalmente, tá? Só para deixar claro. Aqui, a gente consegue definir especificamente o produto que costuma ali aparecer na mão dos técnicos, tá? Porque quando a gente vai parametrizar ali a parte técnica e tudo mais, é utilizando os modelos que vai ali ser utilizado pelos técnicos, tá? Porque a ponta final ali do estoque, que é do cadastro, ela é mais usada para um certo controle do RBX, né? Questão de saldo, o que está disponível, o que não está, mas principalmente para a parte financeira e fiscal, tá? Então, uma parte muito importante é essa definição do tipo e do modelo para a gente poder movimentar o sistema na parte técnica de forma ok, tá? Aqui eu vou simplesmente inserir essa nova linha, tá? Vocês podem ver que já apareceu aqui, ó, modelo de produto. O número ele preencheu automaticamente, eu não precisei preencher, ele é um sequencial, tá? E aqui a gente já pode, então, passar para a última parte, né, que seria a parte de cadastro de produtos, porque a gente já tem um tipo, a gente já tem um modelo e a gente também já criou uma locação. Com esses 3 itens parametrizados e já existentes no sistema de vocês, a gente finalmente pode passar para a parte de cadastramento, tá? O cadastro de produtos, né, é bem tranquilo.
A gente pode vir aqui pelo menu Empresa, Estoque, Cadastro de Produtos. A gente vai ser levado para outra tela. E nessa tela, vocês vão ver algumas particularidades que nas outras não tinham, tá? Aqui, ó, vocês podem ver como é uma base de treino, já tem vários produtos aqui, né, cadastrados, com preços, né, a situação de natureza de operações, o estoque, como que tá, se tá ativo ou inativo. Aqui vocês vão ver vários itens diferentes. Mas o principal é isso aqui, ó, tá? E essas empresas. O que acontece? Por que que tem dois, Edson? Porque dentro do RBX a gente tem um modelo de multi-empresas. E por esse modelo a gente consegue cadastrar um produto específico para uma empresa específica na hora de fazer a movimentação. Provavelmente a gente vai ter um conteúdo específico para tratar de multi-empresas, tá? Mas só adiantando vocês que isso é possível já no estoque do RBX. A gente já tem essa habilidade de separar produtos por CNPJ, assim, que no caso o cliente trabalha. Então aqui, vamos clicar em novo para eu poder mostrar para vocês o ambiente de criação, tá? Aqui a gente vai cadastrar o nosso produto. Podem notar que aqui a gente tem várias informações sendo exibidas nessa tela, que incluem informações tanto fiscais quanto financeiras. Lembra que eu comentei que era muito importante a gente fazer os primeiros parâmetros ali para tudo dar certo, e que essa parte era mais focada para isso? Porque isso aqui é a ponta. Por isso que a parte ali anterior, se não estiver bem feita, aqui pode dar problema. Mas ali estando tudo ok, quando você cadastrar um produto, se as informações de preço, informações fiscais estiverem corretas, o seu sistema de estoque dentro da RBX vai estar redondinho. Aqui no caso, lembra que eu comentei da multi-empresa? É aqui que a gente escolhe, ó. Quando a gente vai cadastrar o produto, ele me lista todas os CNPJs, todas as empresas que estão cadastradas nesse sistema. Vou escolher uma aleatória aqui, tá? O código é o código do seu produto no sistema. Pode ver que ele é um campo aberto, um campo livre, então eu posso digitar desde números a letras, tá? E definir exatamente como eu quero fazer essa organização. Há clientes, por exemplo, que optam por faixas, né? Por exemplo, a faixa 30 mil são produtos voltados à parte técnica, faixa 10 mil são produtos mais de escritório e tal. E tem clientes que simplesmente vão colocando um sequencial e, no fim das contas, trabalham normalmente. Isso é uma organização das empresas, tá? O RBX ele dá a liberdade para vocês se organizarem da melhor forma. Aqui, neste caso, eu vou colocar 5.000, né, que é um número qualquer. A descrição aqui eu vou colocar exemplo de produto. Exemplo de produto webinar. Só para a gente deixar ele definidinho. E aqui, lembra que eu comentei do modelo que ele acabaria neste local? É aqui, ó. Aqui a gente define o modelo que a gente quer. Neste caso, deixa eu procurar aquele que eu criei, que era o exemplo. Eu posso... tem uma combo box aqui, eu posso escrever, ó. O que eu escrever aqui, ele vai trazer para mim, tá? Então, isso facilita. Nesse caso aqui, como eu quero um produto que chama exemplo, ó, exemplo, modelo de produto, basta eu clicar aqui, ele já selecionou. E também é aqui que eu defino, tá? Se este produto é controlado por serial ou não. Lembra que eu falei lá atrás que lá no início do tipo você definia se ele tinha aceitável ou não script? É lá atrás. Muita gente pensa que é aqui, mas não, é o tipo que define. O modelo não entra nessa seara, e por fim, quando você cadastra, você coloca se esse produto é ou não controlado por serial. Neste caso aqui de exemplo, eu vou deixar como não, tá? Porque no próximo vídeo a gente vai tratar desse assunto e vai ter um produto já parametrizado como sim, e a gente vai fazer as movimentações. A situação ativa e inativa é a mesma situação que eu expliquei ali anteriormente, tá? Quando está ativo, esse produto vai ser listado normalmente para os técnicos, vendedores dentro do sistema, e quando ele estiver inativo, ele não vai aparecer nas tabelas, tá? Ele não vai ser exibido, ele não vai ser conseguir movimentado. Mas, Edson, se eu deixar inativo, eu já tiver o produto ali no meu estoque, eu vou ter algum problema com locais que eles já estão? Não. Ele simplesmente não vai ser mais movimentado. Você vai conseguir ver o saldo, tudo normalmente, você vai conseguir ver onde está. Se há um produto que está na casa do cliente, ele vai continuar lá, isso não influencia. A situação é apenas um status de que se o produto pode ou não ser utilizado dentro do sistema a partir daquele momento ou com aquele status, tá? Aqui a questão de saldo.
Saldo reservado, saldo disponível e saldo físico, mais à frente a gente vai falar mais profundo, mas os nomes meio que são intuitivos, né? O saldo reservado seriam os itens que estão reservados para algum atendimento ou alguma tarefa, né? Saldo disponível é aquele que está disponível para que seja reservado ou movimentado no sistema. O saldo físico é aquele que a gente considera que é o saldo possível de ser retirado, né? E o saldo final é o total de tudo ali, ele considera o físico, incluindo aqueles que estão imobilizados. A parte de unidade, né? O RBX, ele pode ver que ele tem vários tipos de unidade. Neste caso aqui eu vou deixar como peça, tá? Mas a gente tem caixa, a gente tem pacote, a gente tem a própria unidade, mas aqui eu vou deixar como peça. Preço de venda. Este preço, normalmente, você consegue ele pelas notas fiscais, ali os recibos que você consegue, que você tem na hora que você vai dar entrada no produto no sistema. Por que que eu digo isso? Porque a parte de estoque do RBX, ela permite a inclusão de itens via notas fiscais, tá? Mas para isso, esse item já deve ter existido, já deve estar cadastrado no sistema. E na hora de cadastrar, mais que natural, a gente pega ali o recibo ou a nota fiscal, observa o preço e coloca aqui. Ah, mas aí o preço vai ficar sempre esse? Não. Quando você for lá na frente movimentar o produto, né, ele sempre vai te perguntar qual é o preço que você pagou. E com base nisso, o RBX ele vai calculando uma média, e sempre você vai ter essa média ali sendo exibida para os seus planejamentos contábeis e fiscais, tá? Aqui é a data da última compra, como a gente está colocando. Deixa eu colocar R$ 50 como preço. Aqui é a data da última compra, né? Como a gente está colocando um produto novo, ainda não tem nada, tá? E aqui é o preço da última compra, data da última compra e o preço da última compra. Aqui alguma observação sobre o seu produto, né? Ah, ele é de uma marca específica, ou ele tem um detalhe, ele é de uma marca de um modelo mais específico ainda, tal. Você pode deixar aqui nessa parte de observações, né? Caso seja uma informação não tão sensível, mas importante em algum momento da sua operação. Aqui ele pergunta se permite desconto, tá? Sim ou não. O que que acontece? O RBX, ele também permite que você faça a venda desses produtos, tá? Não apenas o comodato. Então, essa parte de permite desconto significa que quando você for executar esse produto como venda, se há uma permissão para a pessoa que está fazendo essa movimentação, essa ação dentro do RBX, né, dar algum desconto para o cliente, né? Então, é aqui que você define. A conta contábil é onde você define, né, na parte contábil do seu RBX, ó, pode ver que todas as contas contábeis estão aparecendo aqui, como esse produto se relacionará com a parte contábil. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar uma aleatória aqui, vou colocar essa aqui mesmo, deixar aqui. Né? Porque aí o que acontece? Quando você faz a movimentação, se você também utiliza o RBX para controle contábil, ele vai considerar essa movimentação, em questão de valores, saldos e tudo mais. Né? Isso para quem usa o RBX na parte contábil. Tá? A parte contábil não é obrigatória, mas ela fica disponível ali para vocês poderem fazer esse tipo de controle, caso vocês queiram. Estoque mínimo e lote de compra. O estoque mínimo, ele é uma informação que indica qual é o valor que quando este produto que estiver sendo movimentado dentro do meu sistema chegar, ele vai disparar para o pessoal do estoque ou para uma pessoa responsável uma mensagem avisando, ó, este produto chegou no limite, a gente precisa comprar mais, tá? É aqui que a gente preenche esse valor de qual seria o estoque mínimo. Lote de compra, por outro lado, ele indica qual é a quantidade de itens que vem por lote quando você realiza uma compra. Então aqui eu vou colocar que toda vez que eu compro, vem 100 itens. E o estoque mínimo é 10, ou seja, quando estiver faltando 10 itens, ele vai me disparar uma mensagem, e quando eu realizar uma compra, por padrão, serão 100 itens se eu optar por lote. Não necessariamente todas as compras são em lote, mas se você optar por na hora que você estiver dando a entrada, que é uma entrada por lote, ele vai considerar esse valor de 100, né, que é aqui no caso que eu parametrizei. Informações de NCM, EAN, AN tributário, ex-TIP, são informações fiscais, tá? Essas informações normalmente vêm nas notas fiscais e também podem ser conseguidas pela parte contábil das empresas, tá? Aqui no caso eu vou deixar tudo em branco, tá? E aqui o tipo do item que você marca eu vou deixar como mercadoria para revenda, mas só para explicar. O tipo do item é a informação que vai aparecer no seu relatório de SPED fiscal, tá? Então, aqui você tem que parametrizar de acordo com o item que você está cadastrando.
Aqui ele pergunta, né, qual é o tipo de operação para inclusão no item de atendimentos via workforce, se é comodato ou consumo. Edson, qual a diferença? Comodato é gerado um contrato em que esse produto lá na frente pode ser retornado para vocês. Quando é consumo, esse item simplesmente vai sair, o RBX vai dar baixa e vai entender que esse produto agora é de posse do cliente, ou que ele foi consumido durante o processo ali, algum processo de instalação, alguma coisa que são produtos que vocês não vão reaproveitar mais, tá? E aqui ele pergunta que tipo de produto é esse. Se é um produto que ele vai ser consumido, se ele vai sair do sistema depois de ser usado, ou se ele é um comodato, se depois lá na frente a gente pode recolher ele e tudo mais. Aqui neste caso eu vou deixar como consumo. Naturezas de operações. É aqui onde a gente define os tipos de nota que serão gerados quando este produto aqui for movimentado no sistema. Lembra que eu comentei, vou repetir bastante essa informação, é aqui que a gente define situações financeiras e fiscais dentro do estoque. Então, a gente aqui parametrizou a parte financeira, né? E aqui agora a gente está parametrizando a parte fiscal. Então, por exemplo, natureza de operação fiscal para a venda. Quando eu for vender esse produto, né, o que eu vou fazer? Aí aqui ele me indica, né, no caso, as notas que estão cadastradas no sistema, tá? Aqui, pode ver que eu coloquei a nota 55, ele falou que ele tornou o NCM obrigatório. Neste caso, você é obrigado a preencher um NCM. Por quê? Porque eu atribuí uma operação, uma natureza de operação para gerar nota, né, de venda quando eu for fazer essa movimentação. Caso eu deixe PROC outro sistema, o RPX ele já tira essa obrigatoriedade. Por quê? PROC outro sistema nada mais é do que processado por outro sistema. Então a gente entende que o RPX nesse caso não faça nada, porque essa movimentação é controlada por um sistema à parte, né, apartado, um sistema terceiro, que no caso o cliente vai ter ali disponível. Então aqui no caso eu vou colocar, né, a nota, tá? Pode ver que ele me dá o dado, ele me pede que é o dado obrigatório. Aqui eu posso clicar no NCM, tem essa caixinha aqui, né? Aí aqui ele me dá vários NCMs, aí no caso eu tenho que escolher algum, eu vou pegar um aleatório aqui só para a gente poder passar, tá? Aqui, a mesma situação, operação fiscal para comodato. Lembra que eu comentei que quando ele é feito por comodato, a gente pode ali gerar as notas, fazer a movimentação? É aqui que a gente define. Como eu coloquei como consumo, eu não vou mexer em nada. Operação fiscal para retorno de comodato. É aquela mesma situação que eu comentei à frente, que assim como o comodato a gente deixa com o cliente, o retorno a gente pega ele de volta, né? Então é o retorno, é uma nota de retorno ali que está, no caso, com o cliente ou em algum outro local, e está voltando para a empresa. E a simples remessa, né? Que é aquela nota que você está simplesmente transportando esse produto para lá e para cá, aí você tem essa nota de simples remessa, ele te pergunta também qual nota que vai ser gerada para esse tipo. Aqui, nesse caso, eu não vou mexer em nenhum. Aí vocês devem estar se perguntando, Edson, o que são esses campos editar? Quando eu clicar aqui em editar, eu tenho que primeiro incluir, pode ver que ele não me deixa fazer isso antes de eu incluir o produto, tá? Então agora aqui, vamos finalizar, tá? Vamos incluir. Beleza. Agora que eu incluí, pode ver que apareceram novos botões, e agora quando eu clicar aqui em editar, ele vai permitir com que eu entre na parte do fiscal da nota. Então aqui, por exemplo, se eu tiver uma alíquota diferente para um produto diferente, é aqui que eu parametrizo, tá? Caso vocês não queiram mexer em nada aqui, vocês não mudem nada aqui, o RBX ele sempre vai considerar o que tiver na informação das naturezas de operações aqui nessa parte de fiscal, naturezas de operações, que isso vai funcionar para geral. Todos os produtos, todos os planos, tudo que o RBX vai movimentar no âmbito fiscal, vocês parametrizam neste ambiente, que é no fiscal naturezas de operações. Se vocês não mexerem nada nessa edição aqui, que eu estou em estoque, o RBX vai considerar aquilo que está parametrizado ali onde eu mostrei. Caso vocês mexam, o RBX vai considerar a informação que está no cadastro do produto ou de qualquer outra situação que envolva a natureza de operações. Nesse caso aqui eu não vou mexer, tá? Então vamos só voltar. Feito isso, vocês podem ver que apareceram novos botões aqui. Esses botões serão explorados no próximo vídeo, porque como eu falei, é um tema bem abrangente, a gente já está falando aí, já tem quase meia hora, e a gente só está no cadastro, então vocês imaginam que este é um tema bem longo. E aqui embaixo a gente tem movimentação,
saldo por locação, que ele vai me mostrar todas as locações que existem no sistema e os seus saldos, o saldo reservado, se existe alguma reserva. Eu vou mostrar isso em outro produto que vai ficar melhor de ilustrar para vocês. Vamos pegar a HGU aqui mesmo. Ó. Clicando no botão de registro, tá vendo? Editar registros aqui no canto. Agora, ó, pode ver que é o mesmo ambiente, né? Aqui eu já tenho um valor diferente, o valor da última compra, a data da última compra, que já está preenchido por quê? Porque a gente já tem uma movimentação aqui que provavelmente foi realizada pelos nossos funcionários durante algum treinamento, né? E vocês podem ver que aqui já tem as informações dessas mudanças, né? Ó, entrada, saída, transferência. Aqui a gente tem todo o histórico de movimentação deste produto dentro do sistema. É aqui que a gente consegue ver pontualmente, né, dentro do produto, o que ele está sendo feito. Mas, Edson, só dá para ver por aí? Não. Dentro daqui da parte de relatórios, empresa, relatórios, a gente vai ter um campo, vou até mostrar aqui para vocês, já depois eu volto aqui. A gente vai ter uma parte de estoque. Ó, e aqui você consegue procurar de uma forma que vocês consigam ver vários produtos por data, por nota fiscal, por item. Vocês conseguem puxar tudo isso por aqui, tá? Mas isso aqui é uma situação à parte. Então vamos voltar lá em cadastro de produtos. E vamos voltar aqui na HGU, que era o que a gente estava olhando ali aquela hora. Só para a gente finalizar aqui. Observe que as notas fiscais aqui, né, de natureza, são outras, ó. Por quê? Foi parametrizada outra nota, simplesmente isso. Esse produto, ele é de outra empresa, ó, não é a mesma que eu estava usando anteriormente. Como eu falei, isso aqui é um sistema, um ambiente de multi-empresas. Provavelmente a gente vai ter um treinamento específico sobre isso mais à frente. Outras abas que tem aqui. Note que aqui a gente tem cereais disponíveis e no outro não tinha. Por quê? Este produto, ele é controlado por serial. Tá? Quando ele é controlado por serial, esta aba fica disponível. E aqui nesta aba, todos os cereais que foram cadastrados para esse produto vão estar aqui visível para você. Ele vai indicar a situação, se está reservado ou não, e os detalhes, né, que indicam o atendimento, se ele está em algum cliente, tudo mais, a locação. Esses dados de cereais você vê tudo por aqui. Outra informação é este campo aqui. Lembra que eu comentei que a gente criava lá atrás um campo complementar para o item? É aqui, tá? Pode ver que aqui está em branco, tá? Então, se eu clicar em novo, lembre que essa HGU, lá atrás, o campo que estava criado era o MEC. Então, aqui simplesmente eu vou preencher, né, com o valor do MEC, né? No caso, deveria ser o MEC corretamente e vou pedir para incluir, e ele vai ficar salvo aqui, e o sistema vai relacionar esse conteúdo de Mac pro serial aqui que eu, no caso, relacionei, né? Isso aqui não fica para todos os produtos, apenas para o serial que eu relacionei. Saldo por locação, mesma situação que eu mostrei na anterior. Aqui ele te mostra o saldo total, o reservado, o físico, tá? Ele te mostra tudo certinho. E o saldo reservado, ele vai te mostrar apenas os itens que estão reservados para algum atendimento ou em uma requisição. São duas situações que a gente vai entrar no próximo vídeo, tá? Mas é aqui que você consegue verificar onde está o item, ou o status dele, por que, que ele está reservado. Isso tudo é feito por aqui. Por hoje, gente, eu pretendo encerrar por aqui, porque como eu falei, é um tema bem abrangente. Eu acho que vocês já devem ter algumas dúvidas já, e a gente já falou bastante coisa e olha que a gente só está no começo. Por quê? O ambiente de estoque do RBX ele é bem completo, né? Vocês podem ver que a gente tem controle por tipo, se aceita script, por serial, por locação, a gente tem relatórios, a parte fiscal, a parte financeira e até mesmo a multiempresas. Então, como o sistema ele é bem abrangente, ele te dá um controle muito grande, né? E ele acaba se tornando um sistema bem extenso. Então, hoje a gente vai estar parando por aqui. E aí agora eu abro a vocês, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, só chamar aí no chat, a gente vai estar respondendo aí para vocês.
Bom, pelo jeito, como é um assunto preliminar, né, vocês não devem ter tido nenhuma dúvida. Gente, o nosso próximo encontro será na próxima quinta-feira, tá? A gente vai dar sequência a esse tema ali, faz tratar da parte de atendimentos, requisições, né? Vamos ver tudo como funciona essa parte aqui de movimentos, complementos, a questão do estoque, tudo a gente vai ver no nosso próximo encontro, tá? Uma coisa também que é muito importante, essa parte do estoque, ela está intimamente ligada com o workforce. E a gente também vai ter um treinamento já agora, nos próximos dias, um webinar voltado a esse tema, para basicamente fechar tudo que tem a ver com essa parte de estoque e também instalação, tá? Então aqui a gente fica à disposição de vocês, o RBX agradece a presença de todos, muito obrigado e até a próxima.